Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre um rapaz que desapareceu e de sua mãe que se mostrou muito preocupada, denunciando isso para a polícia e dizendo que já havia procurado por seu filho em todos os lugares possíveis. Alguns dias depois, o rapaz foi encontrado. O problema é que ele estava em vários sacos de lixo que foram encontrados em lugares diferentes, até que eles foram encontrando evidências que indicavam para uma única culpada, alguém que eles não poderiam imaginar. Todos ficavam se perguntando como ela fez aquilo e qual foi a sua motivação. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, bora para o caso de hoje. O Ramsey Scrivell nasceu em 10 de maio de 1981 em Michigan, nos Estados Unidos. Os pais dele se chamam Donna e Daniel Scrivell. O Daniel era pintor de casa e a Donna era enfermeira. O Ramsey tinha um irmão mais velho e os dois estudaram em uma escola católica frequentada apenas por meninos. A mãe dele sempre se preocupou muito com a educação dos seus filhos e era muito rigorosa com as notas deles na escola. Ela foi descrita como uma mulher muito amorosa e acolhedora. Uma vizinha dela se recorda de uma vez em que o marido dela havia sofrido um acidente de carro. Essa vizinha disse que a dona, por várias vezes, foi até a sua casa só para perguntar como ele estava e se ele estava se cuidando para se recuperar. Uma prima dela, chamada Jill, disse que a dona era uma boa mãe e que ela era muito carinhosa com seus filhos. Ela não tinha problemas com ninguém. Pelo contrário, todos que a conheciam gostavam muito dela. Ainda segundo essa prima, a dona sempre estava disposta a ajudar a todos. Ela realmente gostava de ajudar. A dona nasceu em 1954 em Dallas, no Texas, e ela sempre teve o sonho de ser enfermeira e realizou esse sonho. Até que ela conheceu o Daniel, e eles se casaram em agosto de 1978. Quando o irmão mais velho do Ramsey nasceu, eles se mudaram para o Michigan. 3 anos depois, o Ramsey nasceu. Em 2003, a dona teve um ataque cardíaco e quase faleceu. Precisou ficar internada, mas conseguiu se recuperar. Depois disso, ela deixou o seu emprego como enfermeira no hospital e passou a ser enfermeira domiciliar. Quando se tornou adulto, o irmão do Ramsey recebeu uma proposta de emprego em outro estado e ele aceitou essa proposta de emprego e foi embora. A partir deste momento, o Ramsey se tornou o único filho dentro de casa. Em 1999, o Ramsey se formou na faculdade de contabilidade e ele trabalhou em algumas empresas na sua área. Em janeiro de 2010, enquanto estava em uma festa com alguns amigos à noite, ele acabou caindo e batendo a cabeça muito forte. Depois desse acidente, o Ramsey mudou muito. Ele começou a ter problemas para se concentrar e começou a desenvolver ansiedade. E chegou uma época em que ele percebeu que não queria mais trabalhar na área de contabilidade. Então ele saiu do seu emprego e resolveu ir trabalhar com seu pai no negócio que ele tinha de pintura de casas. Porém, a dona, que tinha criado muita expectativa com seus filhos, não estava feliz com as escolhas do Ramsey. Ela queria que ele conseguisse um emprego na área dele, assim como o irmão dele conseguiu. Ela queria que ele continuasse trabalhando na área de contabilidade, mas não era isso que ele queria. O Ramsey começou a tomar medicamentos para controlar os seus problemas de ansiedade. Só que chegou uma época em que ele decidiu parar de tomá-los por conta própria, pois ele sentiu que não precisava mais disso. Em 15 de maio de 2013, o Daniel, o pai do Ramsey, faleceu. Na verdade, ele esteve doente quase a vida toda. Ele contraiu hepatite C quando era adolescente e precisou lidar com essa doença.
Como ela se agravou, ele precisava fazer uma cirurgia, e foi isso que acabou causando a sua morte em 2013. Isso abalou muito o Ramsey, que já estava com a saúde mental fragilizada. No mesmo dia do falecimento do Daniel, a dona descobriu que uma ampola de morfina havia sumido. Logo, ela presumiu que o Ramsey havia roubado essa morfina. E por conta do comportamento que ele estava tendo após o falecimento do seu pai, o Ramsey acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Lá, os médicos disseram que ele estava sofrendo de psicose. Os médicos também concluíram que ele era um perigo para si mesmo e que ele estava expressando pensamentos suicidas. Eles fizeram um teste toxicológico, mas este indicou que o Ramsey não tinha morfina ou qualquer outro tipo de droga em seu sistema. Ele recebeu um plano de tratamento de 90 dias e a dona solicitou a um juiz a tutela temporária do Ramsey. Ela disse ao juiz que depois que o seu marido faleceu, o Ramsey estava tendo comportamentos muito estranhos e que ele frequentemente dizia que iria se enforcar e que ele não estava conseguindo lidar muito bem com o falecimento do seu pai e que por isso ele precisava de ajuda. O juiz acabou concordando com a dona e permitiu que ela tivesse a tutela temporária do Ramsey por 20 dias. Depois, em uma outra audiência, foi determinado que o Ramsey era incapaz de tomar decisões. Os médicos o diagnosticaram com psicose e notaram que ele ainda tinha pensamentos suicidas. Alguns meses depois, aconteceu um incêndio na casa dos Scrivell. A dona saiu de sua casa e foi para o jardim desesperada, dizendo que o Ramsey estava dormindo no porão enquanto o incêndio acontecia. Ela ligou para o corpo de bombeiros. Porém, algumas pessoas disseram que acharam muito estranho o fato da dona ter conseguido sair da casa ilesa e de não ter feito nenhuma tentativa de tirar o seu filho da casa. Mas o resgate chegou rápido e o Ramsey conseguiu ser resgatado com vida. Porém, ele parecia não estar bem. Ele parecia estar sob efeito de alguma substância e dizia que estava sonolento e se sentindo doente. Posteriormente, os investigadores disseram que o incêndio começou no porão, justamente no local onde o Ramsey estava dormindo. Esse incêndio foi considerado suspeito. Logo depois, a dona se mudou para um hotel local e em seguida para uma casa em um condomínio. Essa casa pertencia ao Ramsey. Eles ficaram ali enquanto a casa onde o incêndio aconteceu passava por reformas. O Ramsey havia comprado essa casa uns 8 anos antes, porém ele nunca conseguiu se mudar para lá por conta dos seus problemas mentais. Segundo a dona, o Ramsey às vezes tinha alguns comportamentos agressivos com os seus amigos. Ele chegou a agredir fisicamente um dos seus amigos. Em uma outra ocasião, ele passou a acreditar que haviam colocado uma espécie de chip rastreador em seus dentes, e ele achava que alguém o estava rastreando. Às vezes, do nada, ele começava a dizer que alguém havia colocado veneno em sua bebida. Ele passou por uma outra consulta onde foi diagnosticado com psicose e paranoia. Porém, em uma outra audiência, médicos psiquiatras chegaram à conclusão de que o Ramsey não era mais uma ameaça para si ou para outras pessoas. E essa foi a última vez em que ele e sua mãe foram para o tribunal para tratar desse assunto. Para todas as pessoas que os conheciam, eles aparentavam se dar muito bem. A dona sempre escrevia em suas redes sociais mensagens amorosas para o seu filho, e ele também escrevia mensagens bonitas para sua mãe. Como, por exemplo, certa vez, ele escreveu as seguintes palavras: "Às vezes é preciso perder para ganhar. É preciso um homem de verdade para entender isso. Obrigado a todas as mulheres fortes da minha vida que me ensinaram isso, principalmente você, mãe." E os amigos e familiares disseram que o Ramsey sempre dizia que amava a sua mãe na frente de todos. Ele era um filho muito carinhoso. Agora nós pulamos para o dia 26 de janeiro de 2014. A dona foi até a delegacia informar que o seu filho havia desaparecido. Ela disse que no dia 25 ele havia saído depois das 18 horas e não retornou, e que ela o procurou pela cidade, pelos bares e outros lugares que ele frequentava, mas não o encontrou. Ela
Ela também disse que estava ligando para o celular dele por várias vezes, mas ele não atendia. Os policiais fizeram um comunicado para as comunidades vizinhas, para que se alguém tivesse qualquer notícia, que entrasse em contato. Nesta época era inverno, estava realmente muito frio, nevando ali. Ela disse para os policiais que o seu filho saiu com a sua carteira, os seus cartões de crédito e a sua carteira de motorista. Os policiais passaram a tentar rastrear o cartão de crédito dele. Os policiais acabaram encontrando o telefone do Ramsey no jardim da frente de um vizinho deles. O vizinho disse que não sabia de nada. Os policiais começaram a investigar o celular dele, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista, exceto algo que eles acharam muito estranho. Quando a dona foi até a delegacia, ela disse que havia ligado para o celular do seu filho por várias vezes, mas ele não atendia. Só que no celular dele não havia nenhuma chamada perdida dela. Ela não havia ligado nenhuma única vez para ele. Conversando com os vizinhos, os policiais descobriram que eles não viam o Ramsey há muito tempo, muitos dias antes da dona relatar o seu desaparecimento. E uma vizinha relatou que havia sentido um cheiro muito forte de produto químico vindo da casa da dona. As buscas pelo Ramsey continuavam, até que no dia 30 de janeiro, uma senhora estava dirigindo em uma estrada rural e estava nevando, até que ela percebeu na estrada alguns sacos de lixo preto. Ela ficou curiosa e resolveu parar o seu veículo e ir ver o que tinha lá dentro daqueles sacos. Quando ela abriu os sacos, ela viu o que parecia ser intestinos, mas ela não ligou para a polícia. Ela entrou no seu carro e continuou dirigindo, até que ela avistou outro saco de lixo preto. E novamente ela foi lá para ver o que tinha. Quando ela chegou perto, ela viu que tinha uma cabeça humana lá dentro. Aí, ela imediatamente chamou a polícia. Quando os policiais foram até lá para investigar, eles viram que havia várias partes de um corpo divididos em vários sacos diferentes. Entre essas partes estavam cabeça, tronco e etc. Eles levaram essas partes encontradas para um laboratório forense para tentar uma identificação. Mais tarde, eles encontraram outros sacos e também encontraram uma serra elétrica, uma garrafa de Coca-Cola e alguns papéis que estavam queimados. Eles também enviaram essas outras partes para um laboratório forense. Investigators came out to check it out. That's when they found body parts in several different garbage bags. Some of the body parts included a head and a torso. Initially, they couldn't identify the sex. Now, as you said, they believe it is a single male man who was disposed of after his body parts were separated into these trash bags. Then this morning, they got another call about a piece of trash in a bag outside of an off-ramp nearby. They reported that in that bag they found clothing that was charred and some paperwork that was related to the case, but no more body parts. They're hoping that with the information they have, with the paperwork and the clothing, and now this autopsy, they'll be able to piece this together, but at this point, they do not have a victim identified. Finalmente, eles conseguiram identificar quem era aquela vítima por meio das impressões digitais. Aquele era o Ramsey Scrivell. A necrópsia foi realizada e a causa do óbito foi asfixia. Eles também encontraram uma dose alta de um medicamento no sistema dele, uma dose 4 vezes maior do que a que foi prescrita para ele. Essa dose já poderia ter tirado a vida dele, mas a causa do óbito mesmo foi asfixia. No total, ele foi dividido em 14 partes, e os policiais não conseguiram encontrar o seu braço direito. Com repercussão do caso, uma testemunha decidiu ir até a delegacia e disse que tinha visto uma mulher deixando aqueles sacos ali onde eles foram encontrados. E ela disse que aquela mulher estava dirigindo um SUV. Os policiais decidiram ir até um posto de gasolina que ficava próximo dali e pediram as imagens das câmeras de vigilância. Com isso, eles conseguiram ver o carro que aquela testemunha disse que aquela mulher estava dirigindo. Outras imagens mostraram aquela mulher. E quando os policiais a viram, logo a identificaram. Era a dona Scrivell, a mãe do Ramsey. Eles passaram a achar aquilo muito estranho e logo a chamaram para um interrogatório. Lá, eles falaram sobre o que tinha acontecido com o Ramsey. Ela se emocionou. I have some unfortunate news.
I know that you'd like to, you've seen the videos, the TV reports of the St. Clair County. We believe that that's your son. I'm sorry. Mas logo essa emoção passou quando os policiais a questionaram se ela esteve naquele local. Ela negou. Eles então mostraram a ela as fotos dela lá. Did he have friends in St. Clair County? When's the last time you were there? I had a patient up there a couple years ago. I'm a little confused. I know you were in St. Clair County yesterday. No. Would it help you if you looked at the pictures? Pictures what? You can look at them yourself. That is me. If you're telling me that I got get gas there, that I really was just a driver and I'm looking for it. And hoping that you're going to start remembering a little bit more so that we can figure out what in God's name happened here. I'm happy as answers for you. We know you're not a bad person. I think you're just a type of person who's been dealing with the son with severe mental issues. That wears. I've been doing. I didn't kill my son. Did he kill himself? But you didn't want people to know that, and you thought this might be a way to cover it up? Yeah, I didn't kill my son. Ela tentou se justificar, mas quando ela viu que não tinha mais o que argumentar, ela disse que queria um advogado. I don't know what you say. Just the truth. I think it's time I say a name liar. Ela foi presa e mantida no condado de Macomb. O juiz determinou que ela deveria passar por uma avaliação psicológica. Os vizinhos dela começaram a dizer que não podiam acreditar que aquela mulher, uma mãe tão amorosa, poderia ter feito isso com o seu filho. Uma mulher que trabalhou com ela no hospital disse que a dona sempre falava muito bem do seu filho e que ela demonstrava ter um amor muito grande por ele e que por isso era muito difícil para ela acreditar que a dona poderia ter feito aquilo. Os policiais conseguiram mandados de busca tanto para o carro que ela estava dirigindo quanto para a casa em que ela estava vivendo com o Ramsey. Eles descobriram que ela havia tentado doar o carro dela e o carro do Ramsey para uma instituição de caridade. Mas eles conseguiram recuperar esses carros e encontraram o sangue do Ramsey no carro em que ela estava dirigindo. Quando eles entraram na casa em que eles moravam, eles encontraram o sangue do Ramsey no quarto, nas paredes, na banheira. A banheira aparentava ter sido queimada. Então havia algumas marcas de queimadura misturada com sangue. Mas tem uma explicação para isso. O médico legista disse que tinha marcas de ligaduras no pescoço do Ramsey. Ele também tinha um trauma contundente na cabeça e nos ombros. E tudo indicava que ele havia sido incendiado. No tribunal foi citado detalhes de tudo o que aconteceu, segundo a necrópsia, incluindo a decapitação, que foi feita exatamente na marca da ligadura que tinha no pescoço dele. O médico legista acredita que depois de ser cortado, o corpo foi colocado na banheira e incendiado. Por isso as marcas de queimadura lá. Lembra daquela garrafa de Coca-Cola que foi encontrada dentro do saco de lixo, onde algumas partes do corpo foram encontradas? Então, essa garrafa também foi enviada para o laboratório e nela eles encontraram o DNA da dona. Ela deve ter bebido Coca-Cola e jogado dentro do saco de lixo para descartar junto com seu filho. No julgamento, a dona se declarou inocente. O promotor do caso disse que tudo indicava que a dona estava dando uma dose muito maior dos medicamentos que estavam prescritos para o seu filho. Uma vizinha testemunhou que viu a dona carregando vários sacos de lixo para dentro do seu carro, e ela estava tendo muita dificuldade para carregar esses sacos de lixo. Essa vizinha disse que, na ocasião, ela ficou se perguntando por que o Ramsey não estava ajudando a sua mãe a carregar aqueles sacos de lixo. A dona falou para ela que o seu filho havia desaparecido no dia 25. Porém, um outro vizinho disse que a dona disse para ele que o seu filho havia desaparecido no dia 26. O médico legista também testemunhou no caso, e ele disse que tinha uma alta dose de um medicamento controlado no corpo do Ramsey, e que com essa dose, provavelmente o rapaz ficou inconsciente e vulnerável ao ataque que sofreu, pois não conseguia se defender. Até que a dona finalmente falou que iria contar
tudo o que tinha acontecido. Ela disse que no dia 25 de janeiro, um homem mascarado entrou em sua casa e foi até o quarto do seu filho, e o objetivo deste homem era tirar a vida do seu filho. Nesse momento, segundo ela estava no porão, lavando roupa. Quando ela subiu, ela viu que a porta da frente estava aberta. Então ela foi até o quarto do seu filho para verificar como ele estava, e ela viu esse homem no quarto dele. Imediatamente, aquele homem mascarado colocou um lenço em sua boca e a amarrou na cama, e tirou a vida do Ramsey. Segundo ela, aquele homem a obrigou a se desfazer do corpo e disse que se ela não fizesse isso, ele tiraria a vida dela também. Ele a fez ir até um mercado comprar uma serra elétrica, uma serra que combinava com a que foi encontrada no saco de lixo, e as imagens das câmeras de vigilância a capturaram nesse mercado. A ideia de doar os carros e de comprar a serra, segundo ela, partiu deste homem mascarado. E ele ficou na casa dela por 5 dias. E quando ela foi até a delegacia denunciar o desaparecimento, ele estava no carro, esperando por ela. Ela não fazia ideia de quem era aquele homem. Não conseguiu reconhecê-lo pela voz, jeito de andar ou algo do tipo. Recognize anything about that person's voice? No. Did you recognize anything about the person's gait or the way he walked? No. Did you recognize anything about his mannerisms? No. You believe you had ever seen that person before? I don't think so. O promotor do caso não acreditou muito nessa versão dela e ficou até um pouco irritado. I ask another question. Why did he let you live? I ask my question. Why did he let you live? I ask myself. He's in the car when you're at the police station hiding in the back of your Ford Escape. Why don't you go to Officer Mason and say, Officer, the guy, the killer, the intruder, is in the back seat of my car. He just murdered my son in cold blood. He put me in handcuffs. He beat me. He chained me to my bed. And he's in your parking lot. Please help me. Sir, I didn't want to testify. I'm going to be confused. I'm going to mistake. Well, you didn't want to testify? You had a right not to testify, and you're up here testifying. I get a right to ask you questions whether you like them or not. So let's keep going, okay? Because what I can't believe is this, that you lived with the murderer of your son for 5 days. We had to wait 16 months to hear this story about this intruder. Don't you believe, had you given the information earlier, we may have had a chance to go out and arrest him? Is your faith in the police department so lacking that you're going to let a murderer get away with it and you're going to take the rap? Ela continuou dizendo que era inocente e que não disse a ninguém o que estava acontecendo porque aquele homem estava ameaçando a sua família inteira caso ela contasse. A defesa alegou que ela é uma mulher muito pequena e que não conseguiria fazer aquilo com o Ramsey, até que o promotor do caso fez uma outra revelação. Ele disse que a dona tinha iniciado um novo relacionamento e que provavelmente ela queria se livrar do Ramsey, pois ele era um fardo para ela. Esse novo relacionamento dela se iniciou 8 meses antes da morte do marido dela, quando ela foi para uma reunião de 40 anos do colégio. Nessa reunião, ela reencontrou um rapaz que ela já havia namorado, uma paixão antiga. Depois de voltar dessa reunião, mesmo estando casada com o Daniel, ela continuou mandando mensagem para esse homem. Para o promotor, essa poderia ser uma motivação para aquele crime. But actually, there were some reasons for you to kill Ramsey. You'd started a new relationship in Dallas with somebody that you rekindled this thing with when you went down to your class reunion. No. No? No. But you told the police that dealing with Ramsey was so difficult. You said it the other day, Friday. He's got the paranoia. He's got the doctor's appointments. All of these things.
Seems certainly that they must have been very stressful for you. If he's gone, you get to start over again. You get to leave here. Alguns familiares acreditam que se ela realmente cometeu esse crime, provavelmente foi em algum momento de surto. O júri também não acreditou naquela nova versão dela e a considerou culpada de assassinato em primeiro grau. E em 2015, a sentenciou à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Até hoje, ela continua dizendo que é inocente, então não tem como dizer qual foi a sua verdadeira motivação. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!